Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Sobreviver, onde todos os dias postamos uma mensagem contendo uma reflexão para nos ajudar a superar as dificuldades que surgem durante a nossa caminhada terrestre. E hoje vamos apresentar mais um estudo. E sempre lembrando que os nossos estudos, eles são baseados na filosofia espírita. Agora, sem mais delongas, daremos início. Bom, eu fiquei muito tempo tentando descobrir sobre qual tema falar. E hoje eu escolhi falar sobre alguém que eu admiro desde criança, onde eu assistia a alguns filmes, mais filmes de terror, e quando eu ficava morrendo de medo, eu percebia que em todos esses filmes, quando falavam o nome dele, as coisas mudavam. E então eu decidi falar sobre o Cristo. E aí entra na história um cara conhecido por todos nós, chamado de Jesus. Porque Jesus de Nazaré foi um homem que viveu há mais ou menos 2000 anos atrás, filho de Maria, filho de José, que nasceu em Belém, e certeza que você tem muito mais conhecimento da sua história, das suas passagens do que eu. Mas Jesus, ele passou a ser chamado de Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo. Então, o termo Cristo foi atribuído a ele. O termo Cristo não era o nome de Jesus, né? Foi atribuído a ele. E então é sobre esse Cristo que eu quero falar um pouco, onde que é quase impossível não falar de Jesus junto, né? E a palavra Cristo, que vem do latim Christou e em grego Christos, que significa ungido, que por sua vez originou da língua hebraica, que eu não consigo ler, não sei o nome, mas que significa Messias. E esse mesmo Cristo, que segundo Carlos Torres Pastorino, que na verdade eu estou utilizando o material dele, que é o livro Sabedoria do Evangelho, volume 1, então esse mesmo Cristo é a terceira manifestação de Deus. Isso é, esse Cristo é o Filho unigênito do Pai, ou seja, é o Verbo. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, seguindo o Pastorino, Jesus, ou melhor, o Cristo, ele integra todas as coisas criadas e que, por mais que nenhum ser seja o Cristo propriamente dito, qualquer ser pode se fazer passar por Cristo, desde que ele permita que o Cristo se manifeste por meio dessa criatura, né? Por meio dela. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Deixa eu me fazer compreender. João capítulo 1, versículo 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, continuando com o Pastorino, para que a gente possa compreender melhor isso, ele dá um exemplo. A gente pega um espelho grande, bem grande, e coloca para refletir o sol. Beleza, vai refletir. Agora, se a gente quebra esse espelho em vários pedaços pequenos, cada pedaço também vai refletir o sol da mesma maneira, né? Tudo vai depender, é claro, vamos falar um pouquinho de física aí, né? Do ângulo, da inclinação para a reflexão do sol e do ângulo de quem está olhando. Mas voltando à parte do Cristo. Então, cada pedacinho também vai refletir o sol. Não dá para falar que aquele pedacinho do espelho é o sol, mas também não tem como a gente falar que naquele pedacinho do espelho está o sol. Não tem como a gente negar isso. Então, aquele pedacinho não é o sol, mas naquele pedacinho está o sol, com seu brilho, luz, calor. E quanto mais puro, mais limpo, sem imperfeições, melhor esse espelho, seja o grande ou pequeno, vai representar o sol.
Agora, se esse espelho é todo embaçado, sujo, ele vai transmitir o sol? Dizemos que sim, se ele não for todo tampado, né? Sim, vai transmitir. Porém, de uma maneira mais deficiente, né? Com alguns buracos, com algumas sujeiras. Então a gente chega à conclusão de que o reflexo depende da qualidade do espelho e não do sol, porque o sol continua sendo o mesmo. Então o negócio é o espelho. O espelho é que ele é limpo, puro, ou ele é cheio de manchas, sujo, cheio de defeito, né? Uma outra comparação que o Pastorino faz é com a televisão. As empresas, né, elas têm os melhores aparelhos para estar captando a imagem e o som. Aí depois disso, eles ainda pegam e melhoram ainda mais o meio de computador. Beleza. Aí aqui em casa, eu tenho aquelas TVs de tubo, pequenininha, preto e branco, cheio de pontinhos, de faíscas, o som fica chiando o tempo todo. Beleza. Aí eu pego, vou para casa do meu vizinho. Meu vizinho, cara, ele tem a última tecnologia, ele tem uma sala própria para realidade ampliada, realidade virtual ampliada, com óculos 3D, com som, aquilo que parece que eu estou dentro da cena, de tão perfeito que é a imagem, som, ambiente, tem até um climatizador e tal. Aí eu faço essa comparação. O problema está na imagem inicial onde foi captado, ou o problema está no mecanismo, na televisão que está transmitindo a informação? O problema está na televisão que está transmitindo, né? E assim, dessa mesma maneira, a gente consegue afirmar que o Cristo, ele está integralmente em todas as criaturas, independente de como que essa criatura o externa, independente de como que essa criatura vai colocar ele para fora. Por quê? O problema não está no Cristo, e sim no nível evolutivo de cada ser para estar externizando o Cristo, né? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Para ler a resposta, eu vou ler junto com a resposta do Livro dos Espíritos, eu vou ler o Estudo Filosofia Espírita, volume 13, que é o Livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês. Ele recita uma coisa bem bonita na resposta. E o mensageiro do céu, dominando o verbo de luz, serve de canal para o próprio Criador, respondendo de modo a ressoar em todo o mundo, para os ouvidos de toda a humanidade, com uma só palavra: Jesus. Então, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para o homem? Jesus. Aí Allan Kardec, ele faz um comentário, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, para a gente, Jesus é a perfeição moral que a gente consegue atingir aqui na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E Miramês, ele, no comentário sobre essa questão 625, ele nos lembra algumas passagens do Evangelho, da Bíblia. João capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou então João capítulo 1, versículo 10: Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E também cita Mateus capítulo 3, versículo 17. E quando Jesus encontra João Batista junto ao Jordão, a voz dos céus afirmou: Esse é o meu filho, em quem me comprazo. Então aí a gente consegue dizer, né, por meio disso tudo, que Jesus ele é o espelho mais puro, mais perfeito que a gente tem para estar manifestando o Cristo. E não só manifestando, mas sim de maneira integral, sem nenhuma imperfeição. O Cristo como ele realmente é.
Então é por isso que a gente pode dizer Jesus Cristo. Aí Pastorino, ele continua. Ele fala, né, que é facilmente compreensível o porquê de muitos fazerem a confusão entre Jesus e Deus. Para muitos, Jesus é Deus, e para outros não, Jesus é Jesus e Deus é Deus, né? Ainda mais porque Jesus, todos tinham que era a encarnação de Jeová, que segundo Pastorino, Jeová significa aquele que é. E o próprio Jesus confirmou isso em João capítulo 8, versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Mas aqui eu abro um parêntese, porque em nenhuma pesquisa eu encontrei que o termo Jeová, o nome Jeová, significa aquele que é. Porém, dando uma pesquisadinha rápida, Jeová é a latinização do hebraico, do tetragrama do hebraico, que era YHWH, que representava o nome próprio de Deus na Bíblia hebraica e um dos 7 nomes de Deus no judaísmo. Beleza. Então, Jeová é a latinização desse tetragrama. Mas entre os estudiosos, essa vocalização histórica do tetragrama, como que eles liam antes, na Torá, no século 6 antes de Cristo, o mais provável é que era Javé. E Javé, sim, significa aquele que é, e não Jeová. Porém, né, em mais uma mudança, já no judaísmo, no Segundo Templo, durante o século 3, 2 antes de Cristo, a pronúncia mudou de novo, né? Agora já não é Javé, agora é Adonai, significa meu Senhor. Porém, já no século 12 depois de Cristo, numa obra de Pujio Fidei, escrita em 1270 pelo frade católico dominicano Raimundo Martim, Adonai mudou para Jeová. Então, se a gente pega era Javé, Adonai e Jeová, e Javé era o inicial, significa aquele que é, então tá ok. É aceitável que Jeová também signifique, já que foi só mudando o nome. Fechando parênteses, voltando aqui para o Cristo. Então, para nós, eu me coloco no bolo, é fácil a gente confundir Jesus com Deus, porque como foi dito anteriormente, Jesus, ele manifesta o Cristo na sua maneira integral, na sua maneira perfeita, no seu mais esplêndido significado, porque Jesus é puro, né? Jesus é o espelho puro, é o espelho mais perfeito de cristal. Então, e como o Cristo, inicialmente a gente disse que é o Filho unigênito de Deus, é uma parte de Deus, né? A gente consegue confundir, já que em Jesus reside a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas que fique claro, como a gente falou no início, em cada um de nós habita a mesma plenitude. Em cada um de nós, essa parte de Deus, esse Cristo, habita de maneira integral na gente. Porque Deus, ele é justo. Então, ele não ia privilegiar um e não privilegiar outros, né? Então, o mesmo Deus, o mesmo Cristo que habita em Jesus, habita em nós. E o problema é que a gente não consegue ser puro, o problema é que a gente não consegue ser perfeito, ser limpo, para que ele reflita na gente, né? Para que a gente consiga externizar. João capítulo 1, versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Então não sou eu que estou falando, nem o Pastorino, está na Bíblia, né? João capítulo 10, versículo 33 a 36 é interessante. Vamos lá. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses àquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada,
aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Então, assim, resumindo, a galera queria agredir Jesus, porque Jesus falou que era filho de Deus. Aí Jesus fala, moço, mas não está na sua lei lá, de que o próprio Deus falou que a gente é Deus? Então você quer me agredir porque eu falo que eu sou filho dele? Como assim? Logo eu, que eu fui santificado para vir para aqui? Então, mais uma comprovação de que nós temos Deus em nós, de maneira integral, sem faltar uma parte. Para fechar, como cada pedacinho do espelho quebrado representa o Sol, claro, no sentido relativo, né? Porque o Sol há apenas um para nós, nosso sistema. E Deus, no sentido absoluto, também só existe um, por mais que Ele se manifeste de forma integral e plenamente em cada um de nós. O fato da gente ter Deus de maneira integral na gente, não quer dizer que Ele diminuiu e juntando a gente a Ele, não. Pelo contrário, quer dizer que a gente soma. É como se fosse 2 fósforos acesos. Se você soma as 2 chamas, elas não vão se diminuir, elas vão se juntar e fazer uma chama maior. E se você separa, elas continuam de um tamanho bacana, grande. Ao juntar, não dá o tamanho de 2 chamas, dá mais, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, vai chegar um tempo que a gente vai conseguir externizar o Deus vivo. O próprio Jesus falou que a gente vai fazer o que Ele fez e muito mais. Então, esse tempo vai chegar. A gente vai conseguir, a gente só tem que tentar ser cada vez melhor, agir por onde, Ele falou, ninguém vê o Pai senão por mim. Então a gente tem que seguir, ele é o nosso modelo e guia, Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então aqui eu finalizo, e que a gente consiga cada vez mais eliminar os nossos defeitos, eliminar as nossas imperfeições, vencer os nossos defeitos, vencer as nossas falhas, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que esse Deus único transpareça em nós. Obrigado por estar me ouvindo. Gostaria que você deixasse o seu comentário, o seu parecer, o que você acha disso, se você gostou, se não gostou, e principalmente se você está podendo mandar para aquela pessoa que vai gostar de ouvir também sobre esse tema, ou que precisa ouvir, ou naquele grupo de amigos, da família, no WhatsApp. Afinal, o que é bom é para ser compartilhado, Um grande abraço e que Deus nos abençoe.